Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resenha Mastermind de hipnose. E hoje temos um convidado super, hiper, mega especial, o meu amigo João Cláudio. Boa noite, João Cláudio. Hoje ele vai falar sobre ansiedade e depressão aí, nos atendimentos online. Ele vai poder discorrer um pouco mais. Mas eu gostaria de, antes de passar para ele fazer essa introdução aí, apresentar a Gisele. A Gisele é uma das nossas mentoras, né, que vai fazer aí o segundo quadro de mentor para mentores. Boa noite, Gisele, tudo bem? Boa noite para todo mundo, bom dia para quem está assistindo a gravação, ou boa tarde, né? Depende do horário que você estiver aí assistindo. E hoje vamos ter um bate-papo muito interessante aqui sobre ansiedade, depressão em terapia online com o João Cláudio. João, se apresenta aqui para gente. Boa noite, Gisele. Boa noite, Ed, o pessoal que está aqui com a gente. Como o Ed e a Gisele já fizeram uma introdução aí da minha apresentação, sou João, sou hipnoterapeuta há 4 anos, estudo hipnose há mais ou menos uns 5 anos. Atualmente eu atendo com hipnoterapia online e também sou professor assistente do professor Alberto Delísula nos cursos de hipnose clínica online, de hipnose clássica e tudo mais. E é um prazer estar com vocês aqui hoje, compartilhar um pouquinho da experiência, trocar a experiência com vocês. É muito bom estar no meio de gente da gente, né? Gente que gosta de terapia, que quer ajudar as pessoas. Isso é muito importante e muito empolgante para mim. João, a gente vai conversar aqui sobre ansiedade e depressão. E antes da gente entrar no assunto da terapia propriamente dita, deixa eu te perguntar, toda ansiedade precisa ser tratada? A resposta é não. Por quê? Ansiedade é um mecanismo natural do nosso corpo, do nosso cérebro. Quando você lida com uma situação que representa algum perigo para você, nosso cérebro dispara uma reação de luta ou fuga, libera cortisol, libera adrenalina, para que você consiga fugir, se for necessário fugir, correr, se for necessário correr, lutar, se for necessário lutar. O problema não é a ansiedade em si, mas a ansiedade disfuncional que faz a pessoa, por exemplo, travar na hora de falar em público, ou de fazer uma prova, ou de chegar no crush, ou de conversar com alguém, ou de atender o telefone. A pessoa trava em momentos assim, às vezes do nada. Ela está num churrasco, ela está conversando com os amigos, do nada bate aquelas sensações físicas, né, características da ansiedade, e a pessoa tem um ataque de pânico. Então, a ansiedade, ela é normal, ela é natural. O problema é essa ansiedade disfuncional que aparece nos momentos mais inapropriados. É isso. E a depressão? Tudo é depressão ou existe a tristeza e que hoje está sendo rotulada tudo como depressão? Sim, é importante entender a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, ela pode ser um sintoma da depressão e ela sozinha é uma emoção muito importante, assim como a alegria, como o medo, como o nojo, como a raiva, né? As nossas emoções primordiais. A tristeza, ela pode se manifestar quando você se decepciona, uma pessoa importante para você vai embora ou morre, você recebe uma nota ruim numa prova, você recebe um não. Numa entrevista de emprego. A tristeza é uma emoção natural da nossa vida, do nosso dia a dia. É importante estar atento àquilo que a tristeza quer nos dizer, né? Toda emoção, ela tem uma intenção positiva e os nossos sentimentos, até os mais desagradáveis, eles querem nos ajudar de alguma forma. Já a depressão, ela é um transtorno de humor, né? Ela é algo que paralisa a vida do indivíduo, que desanima, que coloca apatia. Então, a depressão é um conjunto de sintomas que prejudicam a vida do indivíduo, e a tristeza é uma emoção comum, que é possível trabalhar triste, é possível fazer várias coisas mesmo você estando triste, e a tristeza vai durar alguns dias, pode durar até alguns meses. No caso do luto, por exemplo, né? É uma tristeza que se prolonga
por vários meses, porque a pessoa está elaborando aquela perda e tudo mais. Mas não chega a fazer a pessoa perder a vontade de viver, por exemplo. A depressão ela pode levar uma pessoa a ter pensamentos de suicídio, e mesmo que aparentemente ela mostre que ela está bem, se ela está com depressão, é uma desordem química também, né? Que muitas vezes precisa de atendimento psiquiátrico, de suporte de um médico para ajudar essa pessoa nessa demanda. E justamente falando sobre isso, do suporte médico, que eu pergunto agora para você. É muito comum hoje, você está numa roda de conversa, sei lá, numa festa, num churrasco, e alguém diz, estou deprimido ou sou ansioso. E muitas vezes é um autodiagnóstico. Uhum. E é interessante isso de buscar também, quando aquele cliente chega para a terapia, se tem uma indicação médica daquele transtorno. Como que você trabalha com isso? Você conversa com o psiquiatra, você pede algum laudo, alguma coisa assim? No contrato que eu faço com o meu cliente, tem lá um tópico que ele assina um termo de responsabilidade que não vai interromper nenhum tipo de tratamento ou medicação. E na anamnese eu pergunto para ele se ele faz uso de alguma medicação, se ele já consultou algum psiquiatra. Mas se a pessoa fala para mim, olha, eu tenho depressão, eu sempre pergunto, quem deu o diagnóstico? Psiquiatra, psicólogo? Ah, mas eu mesmo me dei esse diagnóstico de depressão. Se ele sentir a necessidade de procurar um psicólogo, um psiquiatra, sempre vou recomendar que ele procure. Se não, eu não vou tratar a depressão dele. Eu vou tratar o sentimento dele. Uma coisa que eu sempre pergunto, como eu posso te ajudar hoje? O que você gostaria de melhorar hoje? Então, a depressão ela é uma nominalização, certo? É para ficar mais fácil o entendimento do transtorno. Mas a pessoa ela vai trazer demanda de, olha, hoje eu estou me sentindo triste. Hoje eu estou me sentindo frustrado. Hoje eu pensei em me matar. Hoje, enfim, ela vai trazer algo que é mais relevante para ela naquele momento. A depressão, ela é isso. Ela é todo esse conjunto de sintomas, de coisas, de sentimentos, de pensamentos, de memórias que prejudicam a vida dessa pessoa. Então, resumindo a resposta para essa pergunta, se o cliente, eu sempre pergunto se o cliente está trazendo algum diagnóstico do psiquiatra, e se ele fala com certeza que ele está com depressão, eu recomendo que ele procure o psiquiatra. E mesmo que ele não procure, se de repente ele não procurar, eu vou fazer o acompanhamento, porque ele tem que decidir, né? Ele está me contratando para ser o hipnoterapeuta dele. Agora, se eu percebo que a barra está muito pesada, que ele está trazendo uns pensamentos mais bads, assim, de ação suicida, eu com certeza vou recomendar e até exigir que ele procure um psiquiatra ou que ele procure uma ajuda desse tipo. Porque trabalhar com uma pessoa que tem uma ideação suicida é bem, como é que eu posso dizer, é imprevisível. Só pode demonstrar reações assim bem complicadas. Sim. E qual que é a diferença? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho de terapia clínica, pessoal, física ali, né, que você está com a pessoa dentro do escritório, e a terapia online. Quais são as principais semelhanças e também as principais diferenças de um atendimento para outro, do presencial para o online? Para mim, a principal diferença é que no atendimento online, você precisa muito do feedback auditivo da pessoa, dela falar como está sentindo. Eu posso observar pouco a linguagem corporal da pessoa. E, às vezes, em raras ocasiões, é um pouco difícil também observar as microexpressões. Mas eu nem utilizo muito essa questão de, né, observar as microexpressões para dizer o que o meu cliente está sentindo. Eu vou desenvolver uma relação de ajuda com ele, né, uma relação de confiança em que ele vai falar aquilo que está sentindo. E durante a condução da hipnoterapia, eu sempre vou perguntar como você está, o que você está visualizando, o que você está sentindo. Porque esse feedback é muito importante para mim, para que eu possa realmente orientar a terapia, já que eu não estou olhando o corpo dele, como é que está. Na terapia presencial isso também é importante, mas na hipnoterapia online isso é ainda mais importante. Deixa eu ver o que mais.
A outra diferença é que, claro, tem a distância, o equipamento necessário, né? A pessoa precisa ter uma boa internet, ela precisa ter um dispositivo, que seja um celular com câmera frontal ou um computador com uma webcam, precisa estar bem equilibrado na cadeira que ele está sentado ou na cama, e precisa ter uma psicoeducação também do que é hipnose. Porque se a pessoa entende que hipnose é um super relaxamento físico, ela vai derreter na cadeira e eu não vou estar lá para segurar. Então, eu trabalho com o entendimento de que a hipnose ela é uma atenção focada. E eu explico isso muito bem para o meu cliente, certo? Eu explico isso muito bem para ele. Olha, em todo o tempo você vai se manter equilibrado, você vai se manter bem sentado. E o ponto forte do nosso trabalho aqui é essa atenção focada no resultado, na solução que você está procurando. Então, tomando esses cuidados aí, não precisa de mais nada. Se você achar que a resposta ficou incompleta, você me faz uma outra pergunta, tá? Eu posso ter deixado passar alguma coisa. Nos quesitos assim, quais são os riscos, por exemplo, de um atendimento online? Porque, por exemplo, se a conexão corta no meio, ou, sei lá, a pessoa não percebe que a bateria do dispositivo dela está acabando e a bateria morre. Ou o fone de ouvido, né? Às vezes a pessoa está com fone, como o meu, né? Que tem cabo, e por alguma reação que ela tenha, o cabo, o fone sai. Quais são esses riscos e como manobrar em torno disso? Então, uma coisa que você me lembrou, é muito importante que o cliente use fone de ouvido, porque geralmente quando o cliente ele dá aquela relaxada, ele fala mais baixo. Dá um relaxamento nas cordas vocais, a pessoa fala, estou aqui, então ela está falando normal comigo, mas no processo da hipnose ela começa a falar mais baixo, então é muito importante o fone de ouvido. O que acontece se a internet cair? Eu atendi uma pessoa há alguns anos e eu estava fazendo uma regressão de vidas passadas com ela, estava em 1800 alguma coisa, era terapia online. Aí caiu e ela estava em 1800 e alguma coisa. E ela, o que foi que aconteceu? Ela retornou a ligação. Por quê? Na primeira sessão, eu já falo para a pessoa, e durante o processo da hipnose, né? Que ela está aprofundando, fazendo o processo ali, eu já falo, olha, se em algum momento você perceber que parou de ouvir a minha voz, ou se a internet cair, você simplesmente retornará ao seu lugar seguro, abrirá os seus olhos se sentindo muito bem e vai ligar para mim novamente. Isso acontece, é até comum, sabe? É até comum, às vezes, a bateria acabar, a pessoa esquece a bateria ligada. É importante dar essa recomendação para o cliente de manter o celular conectado ou o notebook conectado a um carregador, mas tem como contornar esses problemas que aparecem. Então, eu acho que sobre a internet cair, é basicamente isso. Se cair, ele vai simplesmente reconectar, porque ele não está em Nárnia, né? Ele está num processo de atenção focada, imaginando, percebeu que o facilitador, que sou eu, parou de conversar com ele, ele vai retornar ao estado de vigília. Então, assim, o pré-talk de um atendimento online, ele tem essas diferenciações, de explicar principalmente isso, né? Porque quando a gente está presencialmente com a pessoa, não tem o risco da gente sumir. Agora, no atendimento online, acaba tendo esse risco. E aí, a gente tem a conhecida abreação. Né? A gente tem a conhecida da abreação, que acho que até presencialmente é o grande temor. A nossa última live, a gente falou sobre abreações aqui nas nossas resenhas. E é um medo que muita gente que pratica hipnose tem, da pessoa ter uma abreação. E aí, como que é a questão de uma abreação online? Como é que é a questão de uma abreação na hipnose online? Voltando à conversa inicial, ao pre-talk. Eu vou explicar para a pessoa que os sentimentos dela são bons, né? Mesmo os mais desagradáveis. E que no processo de hipnose, talvez ela acesse
esses sentimentos e ela se sinta desconfortável. E tudo bem ela se sentir desconfortável. Então, dificilmente, aliás, nunca aconteceu de um cliente meu online ter uma reação, uma aberração incontrolável. Quando tem, ele está se sentindo tão bem, tão acolhido na relação de ajuda comigo, que ele que flui, sabe? Que a pessoa desaba naquele momento e tá tudo bem. Não há uma perca de controle. Por que não há uma perca de controle? Porque a pessoa está conectada, primeiro de tudo, comigo, que sou o terapeuta dela. Ela confia em mim. É por isso que ela está se permitindo. Por que acontece muitas vezes uma aberração, uma crise de choro na hipnose de rua? Porque o sujeito, naquele momento, se conectou de tal forma ao hipnotista que ele se sentiu à vontade para se abrir. Ele se sentiu à vontade para chorar. E não é problema a pessoa chorar. Não é problema. Se ela chorar, isso vai ser muito proveitoso para a terapia. Vai ser muito proveitoso. Eu atendi uma cliente que estava passando por um processo de luto recentemente e na primeira sessão, sem fazer o processo da hipnose em si, ela só chorou do começo ao fim, porque ela tinha perdido a mãe dela há menos de 6 meses. E ela estava numa situação muito difícil. Então ela chorou, e ela realmente estava se sentindo mal. Mas por causa da relação que eu estava estabelecendo com ela, uma relação de ajuda, uma relação de confiança, esse mal ele foi diminuindo e ela foi se sentindo bem. Agora, se a pessoa tem uma abreação, ela começa a se sentir muito desconfortável, eu vou utilizar, primeiro, a pré-sugestão, porque enquanto eu estava fazendo o aprofundamento, eu falei, se em algum momento a internet cair, você parar de ouvir a minha voz, ou acontecer qualquer coisa que te deixe com muito medo, ou uma sensação muito desagradável, você retornará ao seu lugar seguro e retornará a ligação, certo? Então, se cair no meio da aberração, ela vai chorar e vai me retornar a ligação normalmente, né? Imagina que você liga para um amigo seu, você está muito mal, como já aconteceu comigo, né? De alguns anos atrás, uma situação difícil da minha vida, eu liguei para um amigo, eu estava no meio de uma crise de ansiedade, e eu liguei, eu comecei a conversar com ele do quanto eu me sentia e eu mal podia falar. Também já aconteceu de pessoas me ligarem, né? Nesse tipo de situação. E o que acontece se a ligação cair? Eu estou tendo uma reação emocional muito desagradável. Eu vou retornar a ligação para aquela pessoa, porque eu estou conectado com ela. E é basicamente isso. E se, de repente, a conexão não cai, e ela está tendo essa reação desagradável, eu vou fazer aquele procedimento padrão de aberração, que é concentre-se nos seus pés, concentre-se na sua respiração, inspira, expira, inspira, expira. Geralmente eu faço isso quando a pessoa ela não consegue prosseguir, certo? Prosseguir, porque para mim todo sentimento é positivo dentro do contexto terapêutico. Mas se de repente a pessoa travou, eu falo, inspira, expira, inspira, expira, desaparece, dissocia, para que ela consiga ter o recurso adequado para poder passar aquela etapa. E agora falando do tratamento de ansiedade e de depressão. Como que você direciona? Como que você faz o plano de tratamento do indivíduo dentro dessas situações, dessas questões? Bom, como é que vai ser a estratégia, né? A primeira sessão, ela é sagrada para mim, porque a primeira sessão é a sessão avaliativa, em que eu vou saber se o cliente se identifica comigo o suficiente para o ser o terapeuta dele. É nessa primeira sessão que a gente vai começar a nossa relação de ajuda, a nossa relação de confiança. Ele vai me contar tudo que está no coraçãozinho dele. Eu vou fazer algumas perguntas da anamnese, como como isso afeta a sua vida? Eu vou escrever lá como é que isso afeta a vida dele. Você lembra de como isso começou? Ele vai me falar como isso começou. Como é esse sentimento para você? Ele vai me estruturar essa tristeza. Por exemplo, no caso da ansiedade, né? Diagnóstico, ansiedade. O autodiagnóstico, ou a sensação da pessoa, ansiedade. Que tipo de ansiedade é essa ansiedade? É um medo. Que tipo de medo é esse medo? É o medo de tudo dar errado na minha vida. Que tipo de tudo é esse tudo? Eu vou metamodelando para encontrar a estrutura desse sentimento.
Eu vou chegar num medo, ela tem medo de que as coisas deem errado, ela tem medo de fracassar, ok? Eu tenho medo de fracassar. Ela veio para mim que ela tem o diagnóstico da ansiedade, ela tem um sentimento que ela é ansiosa e ela tem um medo de fracassar. E esse medo de fracassar causa muita preocupação nela. Em tudo que ela vai fazer, uma prova, enfim, ela tem um medo de fracassar. O que é que eu preciso qual o recurso que eu preciso colocar ali para que ela consiga superar esse medo de fracassar? O que é que ela precisa colocar no lugar? Coragem. Precisa de coragem? Coragem para quê? Coragem para não desistir. Coragem para insistir. Coragem para lidar com minhas frustrações. Certo? Então a gente vai trabalhar nessa linha. Como é que eu vou criar essa coragem, elaborar essa coragem? Onde é que eu vou procurar? Aí eu vou utilizar técnicas, né? Trazer um eu do futuro, uma versão atualizada dessa pessoa sem aquele medo de fracassar, que já tem aquela coragem. Eu vou fazer os dois interagirem, eu vou fazer ele interagir com a mente dele para que ele encontre soluções. Mas eu vou desmembrando, em resumo, eu vou desmembrando o problema da pessoa e vou resolvendo parte por parte, em micropassos. E tem alguma diferença para o cliente com depressão para o cliente com ansiedade? Assim, Na sua abordagem? A abordagem, não, porque eu não rotulo, sabe? Ansiedade e depressão são nominalizações, certo? Agora, tem a diferença de ele estar fazendo acompanhamento psiquiátrico ou não, certo? A diferença para melhor, né? Porque se ele for um cliente que precisa da assistência psiquiátrica, então o tratamento vai fluir muito melhor se ele estiver fazendo esse acompanhamento. Mas na hora da sessão, ele vai me trazer um sentimento dele, certo? Tanto o depressivo quanto o ansioso podem dizer para mim que estão tristes, ou que têm raiva da mãe, certo? Ou que têm problemas com o pai, ou que tem medo de fazer as coisas, tem medo de sair na rua. Enfim, a pessoa tem uma demanda naquele momento, sabe? Eu estou desmembrando o problema dela, seja depressão ou ansiedade. Ela tem uma demanda naquela sessão. Como é que eu posso te ajudar hoje? É nisso que eu vou trabalhar. Então, de depressão para ansiedade, eu não vou fazer um protocolo X para uma e um protocolo Y para outra, certo? E você percebe que nas sessões presenciais ou nas sessões online, tem diferença do tempo do número de sessões? Você percebe se alguma é mais rápida, outra é mais lenta, ou é exatamente igual, tanto faz uma como outra? Eu atendi pouquíssimo presencial. 98% dos meus atendimentos foram online, então não sei dizer qual é a diferença. Mas geralmente eu faço acompanhamento de 5 sessões para transtorno de ansiedade e para depressão, aliás, é uma diferença da abordagem, bem lembrado, de 10 sessões. Essa é a grande diferença. A ansiedade é uma coisa que pode ser resolvida em menos tempo, certo? Porque tem vários transtornos de ansiedade, né? Tem a ansiedade social, tem a fobia, enfim. Agora, a depressão, ela é mais punk, ela é mais pesada. Então, frequentemente, ela precisa de acompanhamento psiquiátrico e eu sempre ofereço um pacote de 10 sessões para essa pessoa, porque eu sei que eu vou precisar de mais tempo com ela, né? Porque depressão, você tira uma coisa, aparece outra. Aparece outra. É tipo um bolinho de elásticos, que você vai puxando o elástico, aí, opa, puxa. Às vezes você dá meio que, entre aspas, a sorte de pegar aquela coisa, aquela demanda maior, que dá um efeito dominó. E a pessoa fica muito bem em pouco tempo. Mas geralmente demora mais tempo. Eu tenho atendido um cliente que ele veio com um diagnóstico de depressão e tal, do psiquiátrico, tudo direitinho. Eu perguntei se ele fazia acompanhamento psiquiátrico. Ele disse que não, porque não precisava e tal. E um acompanhamento de 5 sessões, ele tá muito bem. A gente está utilizando as sessões restantes, né? Faltam umas 3 ou 4 sessões, para ir reforçando alguns pontos que vão aparecendo no decorrer da semana dele. Já que você atendeu pouquíssimo presencial, é muito mais online. Quais são as grandes vantagens do atendimento online para o presencial? São muitas, todas. Por quê? Primeiramente, existem
casos específicos, certo? Em que a pessoa tem medo de sair de casa, como transtorno do pânico, e ela prefere receber o atendimento em casa. Outra é que eu posso atender da minha casa, eu não vou gastar nada com aluguel de consultório, com me locomover. O meu cliente também não vai precisar. Ele pode receber o atendimento viajando, e pode viajar e continuar a terapia dele da mesma forma, desde que tenha internet no local em que ele vai receber o atendimento. Enfim, são muitas vantagens do atendimento online. Essa praticidade, né, esse conforto da pessoa receber a terapia dentro da casa dela. E ela não precisa sair de casa para receber a terapia. Ela sai de casa para fazer os exercícios, para ir fazer aquilo que antes da terapia ela não tinha disposição ou recurso, coragem, né, para fazer. Eu vou fazer só um adendo aqui, porque no nosso grupo de alunos, alguns não querem muito a terapia, eles são mais do entretenimento e gostam mais dessa parte. É possível também fazer online essa parte do entretenimento? Você tem alguma dica para passar para essas pessoas? Eu tenho as minhas restrições pessoais quanto ao entretenimento na hipnose online. Dá para fazer tudo. Eu evito fazer alucinação com a pessoa, certo? Fazer alucinação com a pessoa por uma questão minha. Eu não vou trazer um estudo que diga que não pode porque é perigoso, mas eu não me sinto confortável em trazer alucinação online. Mas esquecer o nome, colar as mãos, sugestões que envolvam emoção, como dar risada, todas essas, né, com exceção da alucinação, é possível fazer online. Por quê? O que é que precisa para a hipnose acontecer, né? Precisa ali da pessoa acreditar, precisa a pessoa responder bem ao exercício de suscetibilidade, precisa ter um rapport envolvido, e tudo isso dá para fazer online. Tá. Você tem uma dica de ouro? Aquela que você diria assim, olha, para fazer terapia online, essa é a dica de ouro. Tó, leva de presente. Qual seria a sua dica de ouro? A minha dica de ouro, ela não tem a ver com hipnose. Ela tem a ver com criar um vínculo. Quando eu recebo um cliente, não importa o caso, eu sempre vou perguntar, eu sou capaz de gerar com essa pessoa um relacionamento que essa pessoa possa tirar proveito desse relacionamento de ajuda? Eu tenho essa capacidade, por isso eu faço a sessão avaliativa, em que eu vou conversar. Eu consigo que essa pessoa confie em mim, que ela perceba que, poxa, esse cara vai ser meu terapeuta, esse cara vai me ajudar, esse cara, eu vou confiar nele, eu vou abrir o meu coração para ele. Porque é difícil, né? Você tá guardando aquilo, tá mal mesmo, e você não conta para ninguém, ou ninguém te entende, e você vai contar para um estranho. Você tá pagando a ele para ele te ajudar. É importante que exista isso, é o que Carl Rogers chama de contexto terapêutico, né? Alguns estudos apontam que 40% do bom resultado de uma terapia depende desse contexto terapêutico. Do cliente confiar no terapeuta, do cliente, do terapeuta estabelecer uma relação de ajuda com o cliente de tal forma que ele, percebendo que o terapeuta acredita e confia no potencial dele, ele passa a acreditar e confiar no próprio potencial, sabe? Então, estabelecer essa relação de ajuda com o meu cliente é importantíssimo. Essa é a minha dica de ouro. E essa sua relação com o cliente, ela é só ali durante a sessão, enquanto você está ali naquele horário com ela, ou você deixa canal aberto, um número de WhatsApp ou uma outra forma como ela pode se comunicar com você? E aí eu estou falando bastante da ansiedade e depressão, porque são clientes que geram uma demanda maior, vamos assim chamar. Elas ficam com o canal livre para que te contacte, ou você deixa só um horário, um período para elas? Eu deixo o meu número de WhatsApp e eu mesmo, quase todos os dias, mando mensagem para a pessoa, e aí, como é que tá? Porque tem as tarefinhas de casa, né, que a gente passa para o cliente. Tá fazendo um exercício? Como é que foi o seu dia? Como é que foi a sua semana?
A cliente de luto que eu atendi, eu fiz o seguinte pedido para ela, né? Todos os dias você vai me mandar um áudio que tinha lá um exercício que ela precisava fazer e depois que você faz esse exercício, você me manda um áudio falando como você está se sentindo. Todos os dias ela me mandava esse áudio. Todos os dias. Eu fui acompanhando a melhora dela em tempo real. No prazo de uma semana deu assim uma melhora de 40%, 50%. Então, eu estou sempre me comunicando com a pessoa, até para fazer a manutenção desse vínculo que eu criei com ele, né? Que eu estabeleci com ele. Uhum. E para encerrar a minha parte aqui, e aí eu vou entrar, porque agora é terapia online. Como que você faz a cobrança? Você gera boleto, WhatsApp, um número de pagamento? Como que é feito a transação? Porque existe essa parte também. Falar de dinheiro já é um grande tabu para grande parte das pessoas. E ainda mais sem um contato presencial. Como que você faz isso? E não precisa falar valores, não. É só a forma como é feito o pagamento. Então, a pessoa eu sempre insisto que a pessoa deve comprar o pacote. E se ela for comprar uma sessão só, ela tem que ter ciência de que vai ser uma sessão objetiva para uma melhoria, e não o tratamento em si. Tem o pacote de 5, de 10 sessões, e ela vai me dizer se pode pagar à vista ou parcelado, certo? Parcelado em até 12 vezes, eu uso o PagSeguro, tá? E à vista ela pode pagar por boleto ou depósito bancário. Perfeito. Ed, vou passar para você, que eu vi que levantou bastante pergunta aqui no bate-papo. E o Ed agora vai fazer as perguntas do bate-papo. Obrigado, G. João, meu Deus do céu, uma máquina de responder perguntas sobre terapia online. Ô, João, na verdade, eu fiquei surpreso aí com essa demanda, né? 98% online e apenas, 2%, né? De cada 100 atendimentos, cada 10 atendimentos, 8 atendimentos é online. Eu só atendi presencial algumas pessoas no começo. Há 4 anos atrás. Geralmente eu não faço presencial, a não ser que seja assim, uma situação extraordinária, né? A pessoa precisa da minha ajuda naquele momento, eu estou conversando com ela, pode rolar ali um processo de terapia. Mas eu mesmo tenho preferência pelo atendimento online. Entendi. Eu considero mesmo pessoas fora de séries, né? Justamente porque pega algo que as pessoas apenas têm como um complemento, como um subsídio, alguma coisa, e faz dessa ferramenta sua principal ferramenta. Então, falar para ti que eu fiquei surpreso, né? Com essa pontuação, né? Pô, bacana, né? Tipo, e até falo para quem está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, pelo podcast, né? Se quiser uma consultoria, ele vai falar isso no final, né? Sobre fazer terapia online, dá para perceber que o cara manja muito, manda muito, né? A Gisele foi espetacular aqui nas perguntas, o João foi espetacular nas respostas. Só que a gente só vai dar só um tempinho para o João beber água. Aqui o William, boa noite, William. O William já tá ali, já afiado. Bem, João. Para o segundo round, né, William? Segundo round. Sardinha fez umas ótimas perguntas round, aí. Meu Deus. Vou correr. Boa noite, William, é contigo. Boa noite. Vamos lá. As perguntas do Sadi. Primeira, a tristeza pode se transformar em uma depressão profunda? Pode. Pode, assim como a ansiedade pode também. Geralmente, se não for cuidado, né? É como uma ferida, né? Se você não cuidar, pode infeccionar e ficar muito ruim. Mas assim, a tristeza tem um ciclo de começo, meio e fim. São as fases do luto. A gente passa por essas fases do luto quando perde alguém importante, quando é demitido, quando termina um namoro. Existe a tristeza. Se você não conseguir elaborar muito bem essa tristeza, e algumas pessoas não conseguem, isso pode se transformar em um problema sério, originar a depressão. Perfeito. Você chegou a falar um pouquinho dessa pergunta, só que eu vou melhorar ela. Como você interage com psiquiatras e psicólogos? Assim, aprofundar um pouco mais, se você já teve alguma dificuldade em interagir com esses profissionais. Aprofundar um pouquinho esse tema. Como é essa relação do hipnólogo com esses outros profissionais?
Que também é uma pergunta do tipo, Sadi. só para saber se eu entendi melhor, que tipo de relação é essa relação? Essa questão de transferir, trabalhar medicamento, se você já Sim, teve alguma se dificuldade, algum, sei lá, algum eu psiquiatra, não, hipnose não é de nada. E algum não cliente já te nunca passou isso. nunca apareceu esse tipo de demanda assim do psiquiatra tentar impedir o tratamento. E das pessoas que eu atendi que faziam, poucas faziam acompanhamento psicológico, porque geralmente a pessoa, quando chega na hipnose, é que ela já está desenganada com as outras psicoterapias. Então ela chega, ela não está fazendo acompanhamento com o psicólogo. Mas tiveram clientes, né, de eles interromperem o acompanhamento psiquiátrico e eu dizer, olha, volta, porque o que está acontecendo com você agora não é psicológico, é físico. O cérebro tem uma demanda química, certo? Tu precisa tomar o remédio para que a terapia dê certo. Então eu fiquei ali algumas sessões tapando o buraco com a pessoa até que o remédio dela chegasse, né? Que estava faltando na farmácia, algum problema assim. Aí quando ela começou a se medicar, aí a terapia fluiu muito melhor. Eu sou muito assim, terapeutas que falam, olha, eu tratei um cliente com depressão e sem precisar de nenhum medicamento. Não, eu tenho o maior orgulho de dizer, olha, ajudei um cliente, ele estava fazendo acompanhamento psiquiátrico direitinho, viu? Fiquei muito feliz dele estar fazendo a tarefinha de casa dele. Então, eu até incentivo se o cliente sente essa necessidade. E se você perceber que ele não fez o trabalho de casa? É até a próxima pergunta do Sadi. Se ele se recusar a tomar remédio paralelo à terapia, você deixa o caso para lá, você faz o tratamento mesmo assim, você se resguarda de alguma forma, dizendo que você encaminhou, em nenhum momento você falou para ele não tomar o remédio. No contrato terapêutico que eu mando para a pessoa, ela já assina e se responsabiliza por isso. Tá bom? Mas dificilmente a pessoa ela não vai. Pode aparecer? Pode, mas dificilmente ela não vai querer fazer algo que ajude. Pode acontecer da pessoa ter uma crença limitante em relação ao remédio. De se achar que o remédio é uma muleta que vai depender daquilo para sempre. Mas aí eu vou explicar para ela: não necessariamente você vai depender do remédio para sempre. Mas o que é você tomar uma. Isso na minha conversa com o cliente, né? O que é que você tomar ou 2 comprimidos por dia para uma tentativa de suicídio que você vai evitar ou para um problema que pode se agravar na sua vida? Então, se tiver alguma crença limitante em relação ao remédio, a gente vai trabalhar essa crença limitante. Mas, de mim, eu sempre vou incentivar o cliente a usar a medicação e, se ele não usar, a responsabilidade é dele, certo? Perfeito. Vou partir agora para uma pergunta do formulário do Adalberto. Você faz recomendações ao cliente quando ele tenta forjar alguma mudança no comportamento dele e você percebe isso? Como assim, forjar? Acredito que ele perguntou em relação dele mentir em algo, de dizer algo que ele não sente, sei lá, para testar. Aí é problema, né? O cliente não ser sincero com o Você... terapeuta é foda. Aí complica. Pô, se existe uma relação de ajuda entre eu e meu cliente, ele sempre vai me dizer a verdade, certo? Se ele não estiver dizendo a verdade para mim, ele só vai atrasar o processo dele. Ele só vai atrasar. Já teve cliente, alguns poucos que eu atendi, que a pessoa realmente ela não mentiu, mas ela estava sempre transferindo a culpa para outras pessoas. Sempre transferindo a culpa, sempre transferindo a culpa. Hoje eu briguei com a minha mãe, eu briguei com meu pai, por causa disso, disso e disso. E quando eu estava fazendo o processo da hipnose com ele, ele resistia, eu percebia que ele resistia. E quando ele encontrava, por exemplo, o ser sábio, ele resistia aos conselhos do ser sábio, que foi criado pela própria mente dele. Então, como é? Ele não está resistindo a mim. Ele está resistindo a si próprio, ele está resistindo à mudança. Então, eu interrompi e disse, abre os olhos. E comecei a explicar para ele o que eu estava percebendo. Olha, eu percebo que o grande responsável por 90% dos seus problemas é você mesmo, e não a sua família. Eu comecei a falar o que eu estava percebendo, o que eu estava sentindo. Eu fui congruente, certo? Eu não fiz acusações. Eu falei do que eu estava observando como terapeuta. E foi a primeira vez que eu fiz isso, eu até me senti mal, desconfortável. Ele mudou assim na hora, ele ficou só balançando a cabeça e pronto. Eu acho que ele não vai voltar na próxima sessão. Na sessão seguinte ele voltou, dizendo, eu pensei em tudo que você me falou
E é realmente verdade. E agora eu percebi isso. Então, se eu perceber uma incongruência no meu cliente, que ele está falando uma coisa que ele não está vivendo, que ele diz que está melhorando, mas não está, eu vou fazer mais perguntas a ele. Ou eu vou falar, olha, eu percebo que você fala que está progredindo, mas existe alguma coisa aí te travando. Porque muitas vezes o cliente ele não mente porque ele quer. É um processo inconsciente, é um mecanismo de defesa dele. Ele quer tanto melhorar que ele acaba forjando essa... Ele quer, às vezes, quer agradar o terapeuta, né? Ele quer agradar o terapeuta. Então, eu coloco essa liberdade no meu atendimento para que a pessoa se sinta à vontade até para errar. Até para não fazer o dever de casa e ela perceba que eu estou aberto. Para ela dizer, João, fumei. João, enchi a cara. João, tive uma crise. Entendeu? Então, dentro desse relacionamento, a pessoa tem espaço para se manifestar. Perfeito. Outra pergunta do Savi, qual a sua experiência? Você recomendaria alguma literatura, tanto para depressão como para ansiedade? Eu vou Aquela recomendar, base. vou recomendar os cursos do Alberto Elias, todos eles. Perfeito. Especialmente o curso Controle e Ansiedade. Mas de literatura, eu recomendo você ler sobre depressão, sintomas, você conhecer um pouco, né? Conhecer um pouco do transtorno. Mas de terapia em si, eu recomendo muito Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Eu gosto muito desse livro. Esse livro revolucionou a maneira como eu faço terapia, tá? E eu percebo, como eu já expliquei aqui, né, em uma das perguntas que a Gisele me trouxe, eu não faço a diferença de um para o outro. É importante que você conheça como funciona o cérebro, a neurociência, até para você fazer o processo de psicoeducação com o seu cliente, né? Como eu fiz com o meu cliente, eu estou muito mal, eu estou péssimo. Você está tomando seu remédio? Não. Ah, tá. É isso aí. Não adianta a gente ficar cavando uma causa, sendo que o problema é químico, certo? Então, estudar sobre a ansiedade, a neurociência da ansiedade e da depressão, e ler sobre terapia, sobre como criar uma relação de ajuda com o seu cliente, e isso é muito importante. E os livros do Carl Rogers, o Tornar-se Pessoa, Um Jeito de Ser, do Carl Rogers, que é sobre educação, mas é um livro, assim, lindo, certo? E um livro que eu estou lendo agora é o Comunicação Não Violenta, que é na mesma linha de psicologia humanista. Perfeito. Agora, em relação ao seu trabalho online, você até assustou o pessoal falando que 98% é online. Uma surpresa, como o Ed falou. Como você divulga esse trabalho? Como você consegue seus clientes? É a pergunta do Flávio. Isso é tudo online. Eu recebo clientes por indicação, clientes podem vir pelo Facebook, pelo Instagram, onde eu vou anunciar o meu trabalho, né? Eu também criei um site agora há pouco tempo, mas até então, devido ao meu trabalho, né, como eu trabalho muito próximo de terapeutas, de pessoas que precisam de terapia no geral, eu acabo recebendo algumas indicações desse público. Perfeito. Agora, voltando à parte do hipnoterapeuta e os demais profissionais, quando você encaminha um cliente para um outro profissional, você interage também com esse profissional ou somente com o cliente? Se eu encaminhar para outro profissional, isso. Se você interage com... vai depender. No caso, né, uma pessoa que está fazendo um processo de emagrecimento, eu encaminho ela, eu recomendo que ela procure um nutricionista. Eu não vou interagir com o nutricionista. Eu vou interagir com o meu cliente. Ok, quais foram as recomendações do nutricionista? Foram essas aqui. Vamos trabalhar a hipnose dentro daquilo que o teu profissional está falando aí, né? Dentro das recomendações dessa pessoa que está te atendendo. No caso de eu encaminhar para um outro terapeuta, eu vou, com certeza, me comunicar com esse terapeuta para saber como é que está indo o processo de mudança desse cliente. Perfeito. Agora eu vou partir para uma pergunta do formulário do Douglas. Quais as técnicas que você utiliza para terapia online? Assim, quais as técnicas que eu utilizo para terapia online? Estou procurando a melhor forma de explicar, né? Em vez de citar uma por uma. Mas eu vou trabalhar com ressignificação, com dessensibilização e com psicoeducação.
O que é a ressignificação? É mudar o olhar da pessoa sobre aquele acontecimento. Como é que eu posso fazer isso, né? Eu posso simplesmente iniciar o eu do futuro, o eu ideal, de um futuro de daqui a 5 semanas, uma versão dele, como eu falei antes, atualizada com as mudanças que ele deseja. E eu tô lá, né? A primeira técnica que eu vou utilizar, lugar seguro, certo? É onde estarão as âncoras de bem-estar para o meu cliente. Ele está lá no lugar seguro, então eu posso iniciar esse eu ideal, que é a versão dele atualizada, e esse eu ideal traz o quê? Conselhos, respostas, porque um dia o eu ideal foi ele do jeito que ele está agora. Então esse eu ideal sabe como sair da estaca em que da etapa que ele está para ir até a etapa da excelência que ele quer chegar. Então eu peço para o eu ideal interagir com o eu atual e os dois eles encontram respostas. Outra técnica que eu utilizo, a técnica da sabedoria universal, que é uma versão do eu ideal, mas é um ser sábio que vai trazer ali iluminação, resposta. Aí para umas pessoas essa sabedoria universal é Jesus, para outras pessoas é o guia espiritual, para outras pessoas é a mãe, né, que faleceu, enfim, ela vai trazer ali essa representação. Eu uso muito técnica da pessoa interagir com ela mesma, sabe? Muito esse jogo de ela interagir com a própria mente e de encontrar as respostas. Eu evito ao máximo dizer o que o meu cliente tem que fazer. Perfeito. Aqui eu vou só comentar no final, o Aldo Alberto recomendou também para característica de transtornos o DSM-5, é um manual utilizado pelos psiquiatras. Isso. Então pode servir bastante para ajudar os interessados nesses quesitos. Vou passar para o Ed, agradeço, já o segundo round terminou, pode beber novamente sua água. Passar para o Ed. Obrigadão. Obrigado, William. Espetacular, como sempre. Pode beber água agora tranquilo, ô João, que esse tempo agora é Todo um mundo tempo para bebendo você. água, sadia, hidratem-se. Todo mundo. Nossa, eu tava analisando aqui, é assim, eu fico quietinho, mas a gente fica aqui nos bastidores cuidando para que as coisas funcionem, né? E a gente fica observando alguns detalhes, né? Tipo, a paixão que você tem, né, João? Falando disso, né? Eu, particularmente, eu tô olhando no olho de cada um, daqueles que estão com a câmera ligada, né? Eu olho no olho de cada um e vejo o interesse da galera olhando para o centro, né? Olhando para você, no caso, né? Interessado no assunto. E quando eu olho para você, eu vejo essa paixão tipo, transbordando de você. E isso acaba me encantando, porque quando você faz algo por paixão, sei lá, algumas pessoas entendem isso como clichê, eu não. Mas você acaba não sendo só um trabalho, ou apenas um trabalho, ou nem tanto um trabalho, né? Acaba sendo um prazer mesmo, poder ajudar as pessoas, né? E eu só queria fazer uma pergunta antes, né? Eu tinha feito sobre a birreação, mas você explicou, porque alguns professores têm essa dificuldade com a birreação. Se você quiser comentar a respeito da birreação online. Mas eu queria que, antes só para finalizar, eu queria falar de você contar uma experiência emocionante, né? Uma experiência que te marcou nos seus atendimentos online, e aí a gente encerra com essas perguntas, com esse curso intensivo online de hipnoterapia online. Tá certo? Se quiser comentar a respeito de abreação, mas para mim já está claro, essa era a minha pergunta, e também falar um fato marcante aí do seu atendimento. Teve uma experiência muito bacana de um rapaz que ele tinha transtorno do pânico. E deixa eu ver, eu estou procurando qual a melhor parte, né? Porque foram tantas coisas legais nesse atendimento. Mas pronto. Ele tinha entre a segunda e a terceira sessão, entre a terceira e a quarta, isso no processo de 5 sessões, tá? Ele teve uma recaída, ele teve uma crise de pânico, né? E ele acabou desmaiando, enfim. E ele ficou com medo de fechar os olhos na sessão. E então, na hora da sessão, ele me contou, né, e tal, relatou, tive uma recaída essa semana, tive uma crise, foi muito ruim, foi terrível. Aí beleza. E como você se sentiu? Sei lá, eu me senti fora de mim, fora da realidade, desconectando tudo. É um sintoma do transtorno de pânico, que é a despersonalização.
Aí eu pedi para ele fechar os olhos e ele disse, eu não consigo fechar os olhos. Eu tô com medo de fechar os olhos. Você tá com medo? Tô com medo. Tudo bem. Ele estava num escritório bem pequeno, então eu simplesmente pedi para ele imaginar o medo dele na frente dele. E ele começou a conversar com o medo. Ele fazia o movimento da cadeira, né? E que é uma técnica da Gestalt terapia, chama hot seat, cadeira quente. Na técnica original a pessoa muda de cadeira, mas como não tinha espaço, ele foi só mudando a posição da cadeira para lá e para cá. Uma hora ele era ele, outra hora ele era o medo. E para a gente buscar a razão positiva desse medo, como esse medo queria ajudá-lo. E o medo falou, olha, eu quero te ajudar a ficar conectado com a realidade, certo? Quero te ajudar a ficar conectado com a realidade. Por isso o medo de fechar os olhos. Então ele foi conversando com esse medo e a gente encontrou uma outra forma dele ficar conectado com a realidade. Ou seja, prestar atenção no próprio corpo, respirar, é uma forma de ficar conectado com a realidade. Então, ele foi nesse bate-bola com o medo dele, até que ele foi fazendo as pazes com o medo. Então, o medo permitiu que ele fechasse os olhos. E a gente continuou o processo de olhos fechados. E foi muito interessante, ele fechou os olhos, relaxou, e ele transformou o medo em uma sabedoria. O medo dele se transformou na sabedoria universal dele. E toda vez que a gente encontrava um problema no processo, ele perguntava pro medo que ele deveria fazer. Eu achei assim muito engraçado e muito impressionante o nível de ressignificação que ele alcançou, porque tem cliente que às vezes o cara trabalha sozinho, sabe? Ele trabalha sozinho, você está ali como facilitador. E quando a gente foi atrás da estrutura ali, né, do transtorno do pânico dele, por que acontecia as crises, eu levei ele para dentro do próprio corpo, para o cérebro, né, lá para a área do cérebro, e ele se viu dentro da sala de controle do cérebro. E a gente visitou a parte dessa sala de controle onde tinha a parte que era responsável pelo transtorno do pânico. E lá ele encontrou, sabe o quê? Uma máquina de caça-níqueis. Uma máquina de caça-níqueis, que aparece aqueles números, né, as frutas e tal. Então, eu perguntei, o que é que isso significa para você? Eu não sei. Eu chamo o especialista, chama o gerente aí que cuida dessa parte. Chamou. Aí o gerente explicou para ele que quando ele estava diante de um desafio, de uma coisa nova, como era o medo de dirigir para ele, por exemplo, a máquina de caça-níqueis simplesmente sorteava as emoções. E vinha qualquer coisa. Que simplesmente aconteciam coisas aleatórias. Ele não tinha controle sobre as emoções. Puxava o braço da máquina e já era. Então a gente substituiu a máquina, aquela máquina de caça-níqueis, por outro tipo de computadores que ele poderia ter o controle. A partir daquele momento, a gente fez um ensaio mental, ele se visualizando nas telas, e quando ele tinha uma situação difícil, um imprevisto, em vez das emoções virem aleatoriamente, ele tinha o controle e a confiança para lidar com aquela situação. Então, esse caso, todos os pontos, me trouxe assim um sentimento muito positivo em relação a ele, porque foi incrível como a mente dele trabalhou dentro de todo aquele processo e como ele foi criativo. Pô, bacana. Eu fiquei emocionado com essas histórias porque, tipo, eu tento... É engraçado, acho que todo mundo faz isso. Ele se identifica com alguma história parecida, alguma coisa do tipo, né? E reforçando isso que eu acabei de falar, é perene isso em você, né? A paixão que você tem por fazer isso. Tanto é que tu é muito bem conceituado. Geralmente as pessoas que conversam assim, olha, o João, Cláudio, opa, eu vou assistir depois, eu vou estar ocupado, mas eu quero assistir. Geralmente as Que pessoas bom. que me falam de você falam muito bem, né? Eu posso dizer que hoje já tem liberdade de mandar o WhatsApp, né? De receber o WhatsApp, né? De trocar ideia. E aparentemente eu quero te agradecer, né? Justamente por ter doado esse tempo. Né? Eu brinquei, falei que era um curso intensivo e não deixa de ser, né? Que o conhecimento que você está compartilhando conosco que é um conhecimento rico, né? De alguém que tem know-how para isso, né? Tem estatística, não é nada, faz isso todos os dias, vive disso, né? Transmite isso quando fala, transmite isso pelos olhos. E eu gostaria agora de você falar do seu trabalho, né? Falar um pouco do seu trabalho, se tem curso, se tem site, se tem consultoria, qual é a forma que você trabalha. Fique à vontade, 5 a 10 minutos aí para falar especificamente
do seu trabalho. Fique à vontade, meu amigo. Muito bem. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que vocês, né, como comunidade, me franquearam de estar aqui. Achei muito interessante esse modelo de entrevista, trazer as perguntas, achei muito interessante, fiquei muito empolgado com isso. Convidem mais vezes. Já está convidado. Cadê? Gi, ao vivo, tá? Já marca com ele a nova agenda. Continua, meu amigo. O meu Instagram é joãoclaudio.almeida.eu, tá? Vou até diminuir isso, tá muito difícil a galera encontrar. joãoclaudioalmeida.eu no Instagram. O meu site é joãoclaudio.me, tá certo? www.joaoclaudio.me. E faço terapia, certo? Atendo com terapia. Geralmente eu não atendo com consultoria, mas se alguém se interessar por consultoria de terapia online, né, vocês podem me procurar que a gente pode acertar isso. Sigam-me no Instagram, acessem meu site. Quem quiser no telefone a falar comigo, esqueci meu telefone. Tô lembrando do pessoal agora. Depois eu passo meu telefone para vocês, tá? Quem não tem. E é isso, me procurem, estou sempre aberto para conversar. Não, tranquilo. Você já tem um cliente da consultoria, tá? Eu vou te procurar depois dessa gravação. Maravilha, e eu quero fazer uma consultoria contigo, porque eu não analiso apenas o profissional, não. Para eu contratar um trabalho, um serviço, eu analiso o humano atrás do profissional. E, cara, eu já admirava você, cara. Desculpa a minha emoção, o pessoal me conhece, eu sou muito emotivo, né? E você faz algo que eu amo fazer também, que é transformar vidas. E eu não vou falar mais não aqui, senão eu vou chorar, eu vou encerrar. Só peço para vocês ficarem aqui após eu finalizar a gravação. Então, gente, muito obrigado. Vocês que estão... Eu tô chorando aqui. Deixa eu encerrar aqui. Vocês que estão aqui no podcast, vocês que estão no YouTube, gente, muito obrigado por acompanhar até aqui, né? Esse profissional aí, o João, ele pôde compartilhar com vocês, conosco todos, todo o conhecimento que ele tem, o know-how que ele tem, né? E se te agregou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seus comentários, suas dúvidas, participe do nosso grupo do Telegram, tá certo? Ouça também os outros nossos podcasts, siga a galera toda aí no Instagram, siga o nosso Instagram da Resenha Mastermind de Hipnose. E é isso aí, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Parando a gravação em 3, 2...